Boa noite você que está aí na sua casa. Boa noite a todos que estão em casa. Nós estamos aqui para cultuarmos a Deus nesse dia tão especial. E antes de nós fazermos uma oração, eu queria ler um pequenino texto que fala sobre esse dia maravilhoso de comemoração, que pode ser que você não tenha comemorado perto da sua mãe hoje, mas há uma coisa que transcende a distância física, que é o poder da oração. Então eu acredito que todos nós que não pudemos estar perto das nossas mães nesse dia, pedimos a Deus por elas, intercedemos por elas, para que elas possam ser abençoadas, mesmo a gente à distância. Esse texto é um pedacinho de um texto da Estila, que eu achei muito bonito que ela escreveu nesse dia, e eu queria homenagear vocês, mães. Bendito o Deus que um dia precisou de um ventre materno para se tornar um de nós, padecer nossas dores, respirar nosso ar, enfrentar nossas epidemias e nos dar a maior de todas as alegrias, a salvação. Bendito Deus e Pai de todas as misericórdias, essas que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Bendito o Deus Filho, que se fez maldição por nós e pagou o preço pelos nossos pecados. Bendito Deus Espírito Santo, que é o nosso encorajador, consolador e amigo fiel. Bendito o homem de onde Deus tirou uma costela que se tornou a primeira de todas nós. Bendita seja você, mãe, dos dias de hoje. Você que tem ou não um filho para abraçar, você que tem seus filhos por perto ou bem longe, você que já se despediu do seu filho e hoje só tem saudade. Você que nunca teve um filho biológico, mas que tem tido muitos filhos do coração. Você que é mãe das nações, porque se você nasceu mulher, a maternidade está intrínseca e ninguém vai te tirar isso. Foi Deus quem te fez assim. Hoje é o dia de celebrar a maternidade, mas acima de tudo, dia de celebrar o Deus que supre todas as nossas necessidades, inclusive de mãe. Feliz Dia das Mães. Que vocês se sintam abraçadas por todos nós, que vocês se sintam mais que homenageadas, mas abençoadas em nome de Jesus. Vamos juntos dirigir uma oração a Deus para darmos continuidade a essa noite e irmos para o momento do louvor que nos prepara a alma para ouvirmos a palavra de Deus. Pai, nós louvamos e agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos reunidos diante da Tua presença. Uns em casa, outros aqui servindo aos que estão em casa em amor, honrando a Ti, Pai, com temor no coração, para glorificarmos o Teu nome juntos, para cultuarmos a Ti juntos, porque nem a distância física consegue parar a nossa fé. Nada pode calar um adorador, e que essa noite nós possamos em espírito e em verdade Te adorar junto com a nossa família e celebrarmos esse dia que nós lembramos do Teu sacrifício, da reconciliação, Pai. O dia da Santa Ceia, que possamos celebrar juntos com alegria no nosso coração e fé em nome de Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar a Deus juntos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
imerecida vida, de graça recebi. Pela cruz Ele nos livrou da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou. Redimiu a todos nós, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Nós somos tocados por esse amor todos os dias. Todos os dias. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E nós lemos nesse texto, ela fala sobre as misericórdias, que elas são o motivo de nós não sermos consumidos. Que as misericórdias de Deus venham estar sobre as nossas vidas sempre. Que o amor dele venha ser mais que um lema que nós usamos, que seja mais que uma palavra, que o amor dele seja Cristo encarnado na minha vida, na sua vida, na sua família, sobre os seus, sobre o mundo. Porque aonde nós anunciarmos Cristo, aonde nós anunciarmos esse amor que só vem dele, há salvação. E ele traz de volta, ele chama à existência quem nós somos criados para ser. Somos filhos desse Deus, desse Pai de amor, amém? Quem sou eu para que o grande Rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta,
filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu somos escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou filho. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos. Somos teus filhos, Pai. Que o nosso coração esteja quebrantado diante da tua presença, para recebermos o direcionamento da tua palavra, para ouvirmos com os ouvidos atentos aquilo que o Senhor quer nos dizer essa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos ter o nosso melhor ouvido para ouvir a tua palavra essa noite. Que ela caia no melhor coração que nós temos. Que o inimigo não roube a tua palavra. Que ela não se perca, mas que ela edifique a nossa vida e crie raízes em nós. E antes de nós ouvirmos a palavra pregada, nós vamos ouvir essa palavra cantada, que é Jesus falando com você. É Jesus falando comigo, com todos nós. Ele nos deixou essas palavras que nós vamos cantar agora. Não se turbe o vosso coração,
crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Diga com todo o seu coração, junto com a sua família: nós queremos te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Hoje e sempre, mais e mais. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Nesse domingo, nós somos duplamente abençoados por Deus. Nesse domingo é dia de Santa Ceia para nós aqui na comunidade Ágape. É o momento em que nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor para nos lembrarmos do seu sacrifício, da sua entrega em favor de todos nós. E também é um domingo especial porque é o Dia das Mães, é o dia que nós celebramos a Deus por ter nos dado o maior presente, que é termos as nossas mães e sermos gratos por ela ter nos gestado, ter nos trazido ao mundo. É um momento em que nós podemos levantar as nossas mãos a Deus e agradecê-lo, porque Deus ele tem sido gracioso e tem sido generoso com todos nós. Nós aqui na comunidade, você aí na sua casa, junto com a sua família, gostaríamos que nós nos uníssemos e nós dirigíssemos a Deus uma oração de gratidão a Ele. Foi muito bom o texto que a Aline leu para todos nós no início deste culto. Deus, Ele tem nos dado a graciosidade, Ele tem nos dado a oportunidade de nós nos voltarmos a Ele com um coração grato, com um coração agradecido por todos os bens que Ele tem nos feito. Então você aí na sua casa, nós aqui, vamos nos unir e dirigirmos a Deus esta oração a Ele. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos dado a vida. E nós sabemos, Pai, que não é só a vida biológica, aquela que nós nascemos no exato momento, Pai, em que nós fomos concebidos. Mas nós Te agradecemos, Pai, pela vida Zoé, pela vida de Deus, pela vida divina, a qual o Senhor nos dá gratuitamente por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, como diz a Tua palavra, provou o Teu amor para conosco, pelo fato de ter entregado o Seu único Filho para morrer em nosso lugar, para nos substituir, para pagar a dívida que era nossa, Pai. E por intermédio da entrega, da oferta de Jesus em nosso favor, nós fomos perdoados, nós fomos reconciliados, e nós, Pai, então, nos tornamos Teus filhos. Te agradecemos pela Tua paternidade, Pai. Te agradecemos, Deus, porque foi o Senhor quem nos escolheu primeiro. Te agradecemos, Pai, porque o véu que nos separava, ele foi rasgado de alto a baixo. E nós então agora temos livre acesso à Tua presença. E nós podemos então nos aproximar de Ti, nos achegar diante da Tua presença por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu quero Te agradecer, Pai, por todas as pessoas que estão conectadas juntamente conosco nesta noite, que separaram este tempo, que entenderam que este tempo é um tempo sacro, é um tempo santo, é um tempo sagrado, Pai, a qual nós nos desconectamos de todas as coisas e nos conectamos única e exclusivamente com o Senhor. Que cada lar, que cada família seja agraciada por Ti, Pai. Deus, e nós queremos fazer uma oração especial por todas as mães que nos acompanham neste momento. Oramos, Pai, por todas as mães de forma geral. Obrigado, Deus, pelo dom da vida que o Senhor as concedeu. Obrigado por esse presente sublime. Obrigado por esse presente divino. E nós, Deus, nos unimos nesta noite a fim de clamar a Ti e de Te pedir, Pai, que a Tua bênção seja todas as mães
e que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa, Pai, orientá-las, guardá-las e preservá-las todos os dias. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nesta noite nos dirigir em todas as coisas, e que neste momento que antecede a Santa Ceia, que o Senhor possa nos dirigir pela Tua Palavra, falar conosco por intermédio da Tua Palavra. Pai, que as nossas consciências estejam abertas, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos nessa noite, Pai. É para a Tua glória que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja muito bem-vindo, você aí na sua casa e que separou esse tempo para celebrar juntamente conosco, para adorar a Deus juntamente conosco e também para participar desse momento singular, sublime da nossa fé cristã, que é a nossa Santa Ceia. Todo segundo domingo, aqui na comunidade Ágape, é o nosso momento em que nós, segundo o mandamento do Senhor Jesus, separamos para relembrarmos o seu sacrifício vicário, a sua morte, a entrega da sua vida em oferta pelos nossos pecados. E a partir dessa entrega de Jesus, nós fomos aceitos diante de Deus, fomos perdoados diante de Deus e fomos reconciliados com Ele. É uma noite especial, é uma noite singular para todos nós. E você que separou aí o seu suco, separou o seu pão, daqui a pouco nós vamos consagrar a Deus e pedir para que o Senhor possa estar nos renovando continuamente, nos renovando diariamente. E eu tenho a certeza que a palavra de Deus é um dos principais instrumentos que Deus ele usa para renovar a nossa fé, e que eu gostaria que você, de forma atenta, de forma reverente, pudesse nessa hora ler a palavra de Deus juntamente comigo. Nós vamos fazer a leitura lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, e nós vamos ler a partir do versículo de número 30. Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler o versículo 30 e o versículo 31. E eu gostaria que, no momento da leitura, eu vou repetir o versículo de número 30 3 vezes para fazer um reforço e para a gente memorizar nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 30 e o versículo 31 diz assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Pela terceira vez. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Estamos aqui nessa passagem no domingo da ressurreição. De madrugada, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Joana foram até o sepulcro com a finalidade de embalsamarem o corpo de Jesus. E quando elas chegaram ao sepulcro, encontraram a pedra rolada, o sepulcro vazio, e um anjo se colocou ao lado dessas mulheres, dizendo: Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Vai e anuncia aos discípulos que Jesus ressuscitou. Essas 3 mulheres saem, vão até onde os discípulos estão reunidos, e quando chegam àquele lugar, anunciam àqueles homens que Jesus havia ressuscitado. No primeiro século, o testemunho de uma mulher não era válido, porque nós estamos aqui numa cultura
que dá ênfase ao testemunho dito para os homens, e é justamente para as mulheres, as primeiras a receberem o testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Os discípulos saem, Pedro sai correndo, e quando chega ao túmulo, vê aquele túmulo vazio e o corpo de Jesus não estando mais lá. A partir daquele momento, então os discípulos, juntamente com aquelas mulheres, elas começam a testemunhar que Jesus havia ressuscitado. E então, nós entramos nessa passagem. Dentre muitos discípulos que haviam recebido o testemunho da ressurreição de Jesus, 2 discípulos estão indo de volta de Jerusalém a uma aldeia chamada Emaús. E um desses discípulos, a Bíblia diz que o nome dele é Cleopas. E o que eles estão falando é dos últimos acontecimentos, até que a Bíblia diz que Jesus se coloca do lado deles e pergunta para eles o que é que eles estão falando. E eles dizem então para Jesus, não tendo-o reconhecido: como é que você, estando em Jerusalém, você não sabe das últimas coisas que têm acontecido? Que Jesus, tendo sido perseguido pelas autoridades judaicas, ele foi entregue à morte, e algumas pessoas têm dito que ele tem ressuscitado. E a Bíblia diz então que Jesus começa a expor àqueles discípulos a palavra de Deus, começando por Moisés. Mas aqueles 2 discípulos não reconheceram que Jesus estava com eles do lado. Mas quando aqueles 2 homens convidam Jesus para estar junto com eles na casa deles, já que já se fazia tarde, e tendo Jesus aceitado o convite daqueles 2 discípulos, e no momento em que eles se assentaram à mesa, que Jesus tomou o pão, que Jesus abençoou e deu àqueles 2 homens, a Bíblia diz que então os seus olhos se abriram. Eu queria voltar para essa passagem daqui a pouco, mas eu gostaria de ir um pouco mais adiante, quando esses discípulos, logo depois que Jesus ele ascende aos céus, eles se reúnem num cenáculo e eles passam por um período de 10 dias, orando e buscando a presença de Deus, até que o Espírito Santo desce sobre eles, e a partir dali, aquelas pessoas de 120 aproximadamente, eles formam uma comunidade de comunhão, uma comunidade de ajuda mútua, uma comunidade onde eles se edificam por meio da palavra de Deus, e uma comunidade onde eles olham para aqueles que têm necessidade e se associam à necessidade daquelas pessoas. Nos primeiros 300 anos da fé cristã, é assim que eles vivem em comunidade, eles vivem partilhando, eles vivem na casa um dos outros, se edificando na palavra e ajudando mutuamente. Durante esses primeiros 3 anos, essa comunidade de fé, ela é perseguida, ela é maltratada, ela é presa, e muitas pessoas são mortas nos primeiros 300 anos. Até que, no 4º século, um imperador muito famoso, romano, chamado Constantino, ele se converte à fé cristã. E muitos historiadores questionam a conversão desse imperador. Mas aquela fé dos primeiros 300 anos, daqueles cristãos que eram perseguidos, que eram maltratados, que eram presos e até mesmo mortos, a partir do 4º século, se torna então a religião oficial do império. Agora, a fé cristã não é mais perseguida. Agora, a fé cristã, ela é a religião oficial do império, e essa religião passa então a dominar e se expandir para toda a Europa, chegando às Américas. Nos primeiros 300 anos, nós temos uma fé de ajuda mútua. Nós temos uma comunidade que vive em comunhão. Mas a partir do século IV, essa comunidade de ajuda mútua, em muitos momentos da história, ela se tornou a perseguidora. Em muitos momentos na história, essa fé cristã, que começou singela, que começou dessa forma, em que eles se reuniam,
fez com que muitas pessoas abraçassem essa fé de forma impositora. Nós temos muitos períodos na história que, infelizmente, os olhos das pessoas não se abriram de forma singela, de forma pura, através da exposição, da pregação ou através da ajuda mútua. Mas em muitos períodos da história, essa fé, ela foi imposta sobre as pessoas e as pessoas tiveram que abraçá-la de forma obrigatória. Até mesmo aqui, no início da colonização do nosso país, muitos índios, muitos negros foram obrigados a aceitar a fé cristã. Mas a nossa fé cristã, o abrir os olhos, o reconhecer, não é algo que é imposto, não é algo que as pessoas, são impostas sobre as pessoas, a fim de que elas aceitem essa fé de forma obrigatória. O texto que nós lemos é um texto singelo, é um texto que nos mostra Jesus caminhando com os seus discípulos, mas até então, os olhos daqueles discípulos não estavam abertos a fim de eles enxergarem que quem andava ao lado dele era Jesus. Mas quando Jesus entra naquela casa, senta com aquelas pessoas à mesa, pega o pão, o abençoa e o entrega àqueles discípulos, então os seus olhos se abrem. Nesse exato momento em que nós estamos juntos aqui, há muitas pessoas verbalizando o Evangelho de Jesus. Há muitas pessoas anunciando o Evangelho de Jesus verbalmente. Mas o que eu gostaria nessa noite de chamar a atenção é quantos de nós, de forma singela, sentado à mesa, pegando o pão, abençoando o pão e distribuindo o pão, faz com que através dessa forma singela, os olhos de outros se abrem. A fé cristã nos leva a entendermos que a palavra pregada deve associar-se com ações práticas do nosso dia a dia. E muitas vezes essas ações práticas, de forma singela, de forma simples, como o fato de estar sentado à mesa, abençoar o pão e distribuir o pão que nós abençoamos, é o fator fundamental para que os olhos de muitas pessoas se abram. A fé cristã nunca foi e jamais vai ser algo que é imposto sobre o outro, algo que o outro deve aceitar de forma obrigatória. A fé cristã, ela ganha o coração quando as nossas palavras, elas se unem à prática da nossa vida e nós, de forma singela, nós de forma simples, como nessa simplicidade de estar assentado à mesa, leva as pessoas que estão com seus olhos fechados se abrirem a fim de entenderem o Evangelho de Jesus Cristo. Foi assim que os primeiros cristãos viveram. É assim que a palavra de Deus nos mostra lá em Atos capítulo 2, quando aquela comunidade recém-formada, ela se une, e ela se une para a fim de terem comunhão mutuamente, a fim de se ajudarem mutuamente, a fim de ampararem aqueles que estão em alguma necessidade. E a Bíblia diz que por essa comunidade recém-formada, elas terem decidido a viver assim, essa comunidade caiu na simpatia de todos os moradores de Jerusalém. Eu gostaria de nessa noite convidar tanto a mim quanto a você a fazermos um mergulho para dentro de nós mesmos e nós nos examinarmos até que ponto as nossas palavras elas se associam no nosso dia com as nossas ações práticas. Porque o que vale, de que adianta as nossas palavras serem bem postas, as nossas palavras serem conjugadas no tempo verbal correto,
as nossas palavras elas serem atraentes, mas se essas palavras não se diluem no nosso dia através das nossas ações práticas, e essas ações práticas são o fator fundamental para que os olhos daqueles que estão fechados se abram e eles então enxerguem a vida, e enxerguem a vida que Deus lhes prometeu que lhes daria. Até que ponto no nosso dia a dia nós nos diluímos, nós nos misturamos com as mais diversas realidades e não nos omitimos quando nós as enxergamos, e não nos tornamos indiferentes quando nós as enxergamos, e não nos alienamos quando nós as enxergamos. Os discípulos de Jesus, quando aquela multidão estava com ele dizendo: Senhor, despeça as multidões para que vão ao vilarejo mais próximo e comprem o que comer, porque senão elas vão morrer. Jesus lhes disse: deem vocês de comer a elas. Vocês estão enxergando que elas estão famintas, vocês estão percebendo que há uma necessidade vital sobre elas, que é de satisfazer-lhes a fome. Então deem de vocês a comer a ela. E esse é o nosso chamado. É por isso que as nossas palavras, elas precisam se diluir nas nossas ações práticas, a fim de que uma vez nós enxergando as necessidades, ou elas estando bem diante dos nossos olhos, nós possamos nos tornar resposta de Deus à vida delas. Eu gosto desse texto no qual nós lemos, que estando Jesus à mesa, pegando o pão e tendo abençoado, deu àqueles dois homens. Era algo comum para aquela época, mas era algo que as pessoas daquela época davam importância, as pessoas daquela época davam prioridade, porque estar à mesa era estar num lugar de diálogo, de conversa. Estar à mesa era estar num lugar onde as pessoas partilhavam as suas refeições. Estar à mesa era estar num lugar onde as pessoas tinham comunhão umas com as outras. E talvez seja por isso que é justamente nesta hora que aqueles homens cujos olhos estavam fechados, eles se abrem. Porque não era apenas um momento corriqueiro, mas com toda certeza aqueles dois discípulos haviam tido inúmeros outros momentos com Jesus, sentado à mesa, pegando o pão, abençoando, partindo e o entregando aos seus discípulos. Aquilo estava bem registrado na memória deles. E essa é a grande questão que ocupa o meu coração e o meu pensamento. É a maneira com a qual nós vivemos hoje e que está impregnado na mente, no coração e no pensamento das pessoas que estão ao nosso redor. Como que elas nos enxergam, como que elas nos observam, como que elas veem o nosso caminhar diário. Elas nos percebem como pessoas que as suas palavras se misturam às suas ações, e por conta disso, através dessa prática associada às palavras, isso lhes abre os olhos. É por isso que não basta apenas palavras bonitas, não basta apenas palavras bem conjugadas. Se estas palavras, elas não se misturarem, elas não se diluírem com ações práticas. Até essa semana, eu estava vendo uma notícia no portal R7, e a notícia que eu li é que 30 milhões de brasileiros, elas vivem diariamente com o valor de R$ 3,73. Eu gostaria que você parasse para analisar o que é uma família viver com R$ 3,73 diário. O que é que nós compramos com R$ 3,73 quando nós vamos ao mercado?
Que qualidade de vida nós podemos oferecer aos nossos familiares com R$ 3,73? 30 milhões de pessoas no nosso país vivem diariamente com R$ 3,73. Mas de repente você está perguntando, 30 milhões, mas deixa eu dar um passo além. 100 milhões de pessoas no nosso país, ou seja, metade dos nossos cidadãos brasileiros, eles vivem com menos de R$ 15 diários. Metade da nossa população. Para pensar agora. Se nós temos 30 milhões que vivem com R$ 3,73 e nós temos 100 milhões que vivem com menos de 15 reais por dia, nós temos 130 milhões de pessoas que vivem diariamente com esses valores. Eu pergunto para você, vai com 15 reais no mercado e vê o que você traz do mercado com 15 reais. Vai com R$ 3,73 para suprir as suas necessidades básicas e vê se você consegue suprir as suas necessidades básicas. Mas uma coisa que me impressionou na notícia dessa semana é que se nós temos aí 130 milhões de pessoas que vivem sob essa condição, 1% da população do nosso país, eles detêm 52% de toda a riqueza do nosso país. 1%. Quando eu olho para a minha realidade, quando eu olho para as pessoas que moram no meu país, eu vejo que 130 milhões de pessoas vivem em condições de vida aquém de uma vida digna. Mas aí a gente se pergunta, ou como muitas pessoas se perguntam, o que é que eu tenho a ver com isso? Se tem um mal que pode sobrevir sobre nós como cristãos, é a indiferença e é a alienação. Porque aquele que é indiferente, por isso que eu aprendi na minha fé, que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. É aquele que não está nem aí, aquele que diz, o que é que eu tenho a ver com isso? É aquele que aponta dizendo que o problema não é meu. Esse problema não é uma questão minha. Esse problema é uma questão governamental. A indiferença e a alienação são dois problemas gravíssimos que nós vivemos na nossa fé cristã. E o que dizer então desse momento gravíssimo que nós estamos vivendo? No mês de abril, algumas pessoas ainda tinham alguns reais para receber por alguns dias que trabalharam de março. Mas e o que dizer agora em maio daqueles que não trabalharam, não tiveram um dia de trabalho em abril? Mas aí, a gente ouve o que muitas pessoas dizem. Mas tem o benefício do governo. Mas o governo, ele lançou aí que 40 milhões de pessoas vão ter 600 reais para ajudá-los por um período de 3 meses. Mas a minha fé cristã, pelo menos a fé cristã que eu entendo, pelo menos a fé cristã que eu leio, me leva a perguntar, o que é 600 reais? Para uma família de 4, 5, 6 pessoas, e com agravante. E se essa família tem o seu aluguel para pagar, o que ela faz? Ela paga o aluguel, ou ela deixa o aluguel de lado, ou então ela compra comida para se manter. Divide 600 reais por 30, e você vai ver quanto é que essa pessoa, ela tem por dia, para suprir as suas necessidades básicas e as suas necessidades fundamentais.
a minha fé cristã, ela me faz entender que Jesus, estando assentado à mesa, tomando o pão, o abençoou, e diz aqui o texto que Jesus partiu e Jesus ele deu. A minha fé cristã, pelo menos a fé que eu leio e entendo, leva-me à compreensão de que aquilo que eu tenho, uma vez que eu abençoo, eu posso partilhar, eu posso repartir. E uma vez que nós repartimos, uma vez que nós entregamos, aquelas pessoas que por meio de nós recebem, elas fazem aquilo que por meio dessa ação Deus é glorificado, elas rendem graças a Deus. É por isso que é em momentos como esse, é que nós mostramos, é que nós sinalizamos o quanto a nossa fé é relevante para os nossos dias. É por isso que em períodos como esses, nós nos reunimos e nós nos perguntamos: qual é a relevância, qual é a importância de nós sermos igreja no tempo desse? Qual é a prioridade nossa como igreja num tempo desse? Quais as ações que nós vamos tomar como igreja num tempo desse? Vamos todo mundo nos fechar nas nossas casas? Vamos todo mundo fechar as portas, nos alienar, sermos indiferentes para aquilo que está acontecendo em milhares e em milhões de casas? Ou então, em tempos como esse, nós vamos sinalizar o reino de Deus, e nós vamos sinalizar um reino de Deus que se associa com o sofrimento, que se associa às necessidades, que se associa àqueles que sofrem, que se associam àqueles que se encontram desamparados e desabrigados. Eu tenho um amigo meu, pastor, em Piracicaba, Carlão, não sei se ele está acompanhando. 14 famílias foram desabrigadas em Piracicaba, que viviam em lugares de ocupação, e perguntaram: para onde essas famílias vão? O governo não tinha lugar, não tinha um abrigo. Na igreja do Carlão não está tendo culto, e o Carlão disse: pode abrigá-las por um período de tempo na minha igreja. É aqui que elas vão ficar por um período, até que então o governo encontre um lugar adequado para que essas famílias estejam. Às vezes nesse momento os nossos preconceitos surgem. Às vezes nesse momento nós expomos ou nós externamos o pior de nós. 14 famílias que moravam em lugar de ocupação. Que famílias que é essa? Será que é uma família boa? Será que é uma família ruim? E nós então não assimilamos o que é nós como cristãos vivermos tendo a graça como um dos valores máximos da nossa vida. Porque quando nós decidimos fazer da graça o valor máximo da nossa vida, nós não olhamos para o mérito nem para o demérito, nós simplesmente desejamos fazer aquilo que a graça de Deus nos leva a fazer. E muitas vezes a graça de Deus nos leva a nos colocar em posição de desvantagem. Porque na nossa cultura, e principalmente na nossa cultura como brasileiro, um comercial de cigarro no final da década de 70, onde o ator principal era um jogador de futebol chamado Gerson. Nesse comercial ele diz que o importante é levar vantagem em tudo. E então nós naturalizamos isso. E é por isso que muitas vezes o levar vantagem em tudo é o princípio pelo qual a nossa vida é orientada, a nossa vida é dirigida. E aí então é que quando nós estamos diante de uma necessidade, quando nós estamos diante de um problema, nós olhamos para aquilo e nos perguntamos: de que forma que eu posso levar vantagem nisso? De que forma que eu posso me favorecer diante disso? Mas a graça de Deus não nos leva a ver vantagens. A graça de Deus
nos leva muitas vezes a nos colocar numa posição de desvantagem. As nossas relações, a nossa vida está permeada por mérito e demérito. É as pessoas que têm que se fazer merecedoras da minha amizade. São as pessoas que têm que se fazer merecedoras do meu perdão. São as pessoas que têm que se fazer merecedoras do meu acolhimento. Porque uma vez elas não merecendo, então elas não merecem a minha atenção. Eu diria para mim e para você, se Deus olhasse para nós e nos tratasse por mérito e por demérito, o que é que seria de nós? Quando Salomão diz, lá em Cantares, que as misericórdias de Deus, ou melhor, quando Jeremias diz em Lamentações, que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, o que Jeremias diz revela muito mais sobre quem nós somos do que propriamente do que Deus ele é. Eu vou repetir. Quando Jeremias diz no capítulo 3 de Lamentações que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, o que ele está dizendo revela muito mais de quem nós somos do que propriamente de quem Deus é. Porque Deus ele é misericordioso. É um atributo imutável de Deus. Mas eu, como ser humano, eu sou pecador, sou ingrato. Eu sei o que tenho que fazer o bem e não faço. E o mal que eu sei que não tenho que fazer é isso lá e eu vou lá e faço. É por isso que as misericórdias de Deus revelam quem eu sou. Eu sou essa pessoa ingrata, pecadora, que sabe que tem que fazer o bem e não faz, mas o mal que sabe que não tem que fazer, é isso que eu vou lá e faço. E então esse Deus que é misericordioso, olhando para quem eu sou, me trata segundo a sua misericórdia e não segundo o meu mérito e o meu demérito. É a fé cristã que eu creio. É a fé cristã que eu abracei. Nós hoje temos palavras bonitas. Nós hoje nós conjugamos as palavras no tempo verbal correto. Mas nós hoje, conforme nosso mestre, nos sentamos e convidamos as pessoas para se assentarem à nossa mesa. Nós tomamos o pão e não fazemos um pão apenas meu, mas fazemos daquele pão ser nosso, abençoamos e nós partimos e o entregamos. Eu digo para você hoje, como que você está nesse período? Como você está? Com 5 talentos? Com 2 talentos? Com 1 talento? Como que você está? Talento naquela época era dinheiro. Como que você está? Com os talentos que você tem, você está indiferente, alienado e está alheio? Ou com os talentos que Deus tem te dado, você os tem pegado e os tem multiplicado? Eu não posso me alienar. Eu não posso viver de forma indiferente. O Sermão da Montanha, relatado por Lucas, difere um pouco do Sermão da Montanha relatado por Mateus. No Sermão da Montanha, relatado por Lucas, ele cita alguns ais. E esse ai é um símbolo de juízo. E lá no Sermão da Montanha, relatado por Mateus, é dito: ai daqueles que agora riem, porque chegará um tempo em que chorarão. Se você não entender, você vai dizer que Deus é contra a alegria, que Deus é contra a celebração, porque aqueles que riem de alegria, riem porque de repente conquistaram alguma coisa, e Deus é contrário a isso? Não, Deus não é contra. O riso no qual Jesus anuncia um julgamento sobre ele, é aquele riso que as pessoas riem quando o mundo está de mal a pior. É quando as pessoas riem e esse riso é indiferente.
É quando as pessoas riem, sabendo que há milhares, que há multidão de pessoas vivendo em situações extremas de vulnerabilidade e de risco. Eu me lembro de Neemias. O rei perguntou para Neemias, que servia ao rei, e por isso todo aquele que servia o rei na antiguidade deveria servi-lo com alegria no rosto, com uma alegria estampada no rosto. Mas quando Neemias vai servir ao rei Artaxerxes, ele vai servir ao rei de forma triste, sabendo que servir ao rei dessa forma poderia levá-lo a ser morto. O rei então pergunta: Neemias, por que o seu rosto está triste? Por que você está assim? A resposta de Neemias àquele rei persa é: como eu poderia estar alegre se o meu povo se encontra em profunda pobreza e miséria? Como? Como que eu posso estar alegre? Como que eu posso rir de forma indiferente e alienada, sabendo que 130 milhões de pessoas vivem com R$ 3,73 e menos de R$ 15 por dia? Eu sempre me pergunto, me questiono, quantas pessoas estão sentadas à mesa juntamente comigo? Quantas pessoas estão partilhando do mesmo pão que o meu? Às vezes as pessoas dizem: mas Biro, eu queria ter muito dinheiro. Olha, eu queria até mesmo ganhar na Mega Sena. E se eu um dia ganhasse na Mega Sena, metade eu doaria. Ou se um dia eu chegar a ganhar muito, você vai ver o que eu faço. A pergunta que eu faço, esse pensamento demonstra a nossa fé cristã? Quando foi que a gente pensou que Deus quer que eu e você ganhemos na Mega Sena? Se o nosso Cristo, quando disseram para ele: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto para alimentar tão grande multidão? O nosso Cristo não disse: isso não é nada, é insignificante, a gente não tem o suficiente para alimentar. Ele simplesmente pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e tendo abençoados, começou a partir, e aquele pouco se multiplicou de tal maneira que aproximadamente 20 mil pessoas se alimentaram naquele dia, e sobraram ainda para que 12 cestos fossem cheios. Deus não me pergunta se eu tenho muito. Eu não tenho que falar para Deus: Deus, eu quero ter muito para que então eu faça. Basta ser 5 pães e 2 peixes, e que às vezes é insuficiente até mesmo para mim. Às vezes a gente ignora quem Deus é. Às vezes a gente não sabe o Deus a quem nós estamos servindo. É por isso que essa comunidade que nasceu e que está registrado no livro histórico de Atos, era uma comunidade formada pela sua maioria de galileus. Galileus na época eram homens pescadores. Pescadores na época partiam para essa profissão pessoas que não tinham uma formação específica. Ser pescador na época era um trabalho ocupado por pessoas pobres. E aquela comunidade de pessoas pobres do primeiro século, quando eles se reúnem, quando eles têm comunhão, quando eles celebram, eles fazem o que nenhuma outra sociedade até então havia feito: suprir as necessidades das pessoas de tal maneira que a Bíblia nos surpreende quando ela diz que não havia nenhum necessitado entre aqueles que criam. E tendo Jesus sentado à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e deu. Para a gente encerrar nessa noite, olha essa palavra. Jesus sentou com aqueles 2 homens confusos,
que criaram uma expectativa acerca de Jesus e se decepcionaram com a expectativa que eles criaram, porque acharam que Jesus seria um governador militar, mas se decepcionaram. E é com eles que Jesus senta. E sentando à mesa, tomando o pão, tendo abençoado, partiu e deu. É isso que eu quero dizer para você. A gente corre tanto, que a gente não quer sentar, pegar o pão, abençoar o pão, partir o pão e dar o pão. As igrejas podem estar fechadas, mas a missão da igreja deve continuar. Eu quero me dirigir a você. Talvez esse momento para nós é a grande oportunidade de Deus para nós. E que oportunidade é essa, Biro? A oportunidade de mostrarmos a diferença de uma igreja que está sustentada em programas e de uma igreja que está sustentada na missão. O que é isso, Biro? Uma igreja sustentada em programas deve estar se perguntando: agora eu não consigo fazer show, agora eu não consigo fazer o melhor louvor, agora eu não consigo fazer uma festa para agradar as irmãs, agora eu não consigo fazer uma festa para agradar os irmãos. Talvez essa igreja esteja sofrendo uma crise de existência. O que é que nós fazemos? Porque toda a sua atividade está sustentada em programas, em programações. Mas uma igreja que vive na missão, talvez nesse momento esteja se vendo e se percebendo a sua realidade, a sua vital importância e relevância nesse contexto que tem afligido o mundo. Porque ela entendeu que o seu culto não se limita às programações, mas o seu culto acontece no dia a dia, na vivência das pessoas e nas realidades em que elas se encontram. Talvez muitos cristãos estão tendo crises de fé. Senhor, o que eu faço nesse momento? Como que eu ajo nesse momento? Porque era um cristão de programação, era um cristão de programas. Era show de fulano, era show de ciclano. Era a todo momento tendo que organizar programações para as irmãs e para os irmãos. E esse cristão agora está falando: o que eu faço? Se encontra perdido. Mas o cristão que sabe quem realmente é, nesta hora que ele se encontrou, é nessa hora que ele se vê quem realmente ele é. Porque vê as multidões famintas e em vez de despedi-las para irem ao lugar mais próximo a fim de encontrarem alimento, estão pegando 5 pães e 2 peixes, abençoando e partindo e repartindo. Muitos cristãos estão em crise nessa hora, mas muitos cristãos estão entendendo a sua verdadeira identidade, quem realmente são. Se você está perdido, é momento de você se reencontrar. Se você gosta de uma igreja de programação, glória a Deus por isso. Mas toda vez que enfrentar situações conjunturais como essa, vai viver no dilema: e agora? Para que a nossa igreja serve? Para que a nossa igreja é útil? Porque quando fecham as portas, a missão da igreja se encerra. Porque ela era sustentada nas suas programações. Agora, uma igreja em missão, quando as portas se fecham, elas se veem que é justamente agora que começa a sua verdadeira missão. Ela se mistura, ela se dilui, ela não se aliena, ela não vive de forma indiferente. E tendo Jesus se assentado à mesa, tomando o pão, tendo abençoado, partiu e deu. E é isso que eu gostaria que nessa hora chamar você. Nós temos aqui a mesa da Santa Ceia. Temos o pão.
que é símbolo da vida e do corpo de Jesus. E a Bíblia diz que na noite em que ele havia de ser traído, ele tomou o pão e ele partiu. Ele partiu o pão. Os discípulos estavam à mesa. E ele, partindo o pão que simbolizava a si próprio, que simbolizava a sua vida, ele deu aos seus discípulos. O que Jesus estava simbolizando? Que ele, sendo um, estava se repartindo com todos. Talvez essa santa ceia seja para que os nossos olhos se abram, para que eu e você não vivamos para nos autopreservar, para que eu e você não vivamos pensando em construir celeiros para armazenar todo o fruto da nossa colheita e chegar o dia em que nós vamos ser perguntados: e se hoje você for chamado, o que você tem, para quem será? Louco. Talvez nesse tempo Deus esteja dizendo: louco, você construiu um armazém. Você construiu um armazém para armazenar todo o fruto da sua colheita, mas se hoje pedirem a tua alma, o que você tem, para quem será? Talvez essa santa ceia, nesse período de crise, nesse período que essa crise afetou a todos nós como humanidade, nós devamos olhar para esse pão, que é o símbolo do nosso Mestre, que é o símbolo do nosso Cristo, e percebermos que Ele se repartiu com todos nós, e nós também deveríamos nos repartir com tantos quantos necessitarem e carecerem de nós. O pão simboliza o Cristo. O suco simboliza a vida. O sangue simboliza a vida, a qual Jesus derramou a fim de nos perdoar e nos purificar. Jesus deu a sua vida. E o que o Evangelho me mostra? Que tendo Jesus dado a sua vida por mim, por acaso, eu, em vez de viver tentando poupar a minha vida, eu não deveria também entregar a minha vida? É por isso que a matemática do reino de Deus é diferente. A Bíblia diz que todo aquele que encontra a vida perde a sua vida, mas todo aquele que perde a sua vida por amor de mim, esse encontrou a vida. Quantas pessoas estão dizendo agora sim eu encontrei a vida, estou bem posto no mercado de trabalho, agora estou tendo uma vida que eu sempre quis ter, e não está entendendo que a vida que você diz encontrar, na verdade você está perdendo a vida. E muitas vezes a vida que você diz que você perdeu, era justamente lá que você tinha a vida. É por isso que o Evangelho confronta a mim, confronta a você, quando diz: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus é contra isso? Não. Deus não é contra o teu sucesso, não é contra o teu bem-estar, não é contra a vida boa que você tem visto. Deus, ele é contra quando todas essas coisas roubam o que de mais importante você tem, que é a vida de Deus. A vida de Deus. A vida de Deus. Por isso que o Evangelho me diz: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Na sua casa aí, feche os seus olhos. Para pensar na vida que nós temos vivido. Se essa vida reflete, se essa vida traduz a vida de Deus, a vida de Cristo.
Pare para olhar para você hoje. De repente você está se perguntando: meu Deus, o que eu faço? Isso tudo pode ser um sintoma de que você sempre se sustentou em programações, em agendas, e nunca propriamente naquilo que diz respeito ao reino de Deus. Ao reino de Deus. É momento de nós cearmos. É momento de nós partilharmos o pão. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Sabe o que o Evangelho me diz? Aquele que der apenas um copo d'água a um destes pequeninos, é a mim que vocês estão dando. É a mim. O Senhor Jesus diz que no dia final muitos perguntarão: Senhor, quando foi que te demos de comer, de beber? Quando foi que te vestimos? Quando foi que te visitamos quando estava preso ou enfermo? Quando foi que nós fizemos isso? E Jesus então responderá: quando a um destes pequeninos vocês fizeram, foi a mim que vocês fizeram. Sabe por quê? Deus escolheu ser amado no próximo. 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 Senhor, quem é o meu próximo? Um destes pequeninos. Um destes pequeninos. É um destes pequeninos que não tem a vestimenta, não tem o alimento, não tem a água, que estão presos, que estão enfermos. É um destes pequeninos. O que muitos dizem vagabundo, o que muitos dizem não gosta disso, não gosta daquilo, Deus diz: este é um dos meus pequeninos. Eu sempre perguntei, muitos disseram: Senhor, o Senhor tem um lado? E muitas pessoas me disseram: Deus não tem um lado. Aí a gente vai ler as Escrituras e ver que Deus tem um lado. A Bíblia diz, tanto no Velho como no Novo Testamento, que Deus defende a causa, que Deus defende a causa, que Deus se torna defensor da causa das viúvas, dos órfãos, dos pobres e dos estrangeiros. Deus se torna defensor. Oh Pai, oh Pai, olha para nós nessa hora. O teu olhar sobre nós é um olhar de aprovação ou de reprovação? O teu olhar sobre nós nesta hora, Pai. Senhor, segundo dados, 30 milhões de pessoas vivem aquém de uma vida digna. Senhor, Senhor, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, tem de piedade, de misericórdia de nós, Pai.
perdoa-nos a indiferença, perdoa-nos a alienação. Perdoa-nos, Pai. Senhor, por isso que nessa noite, é por meio da Tua graça, que nós vamos participar da Santa Ceia, a quem nesta hora, Jesus, tendo dado graças e tendo partido o pão, deu aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue, que é dado como oferta, como substituição, para pagar uma dívida que não era dele, era nossa. Comei todos em minha memória. E semelhantemente, depois de haver ceado, ele, tomando o cálice em suas mãos e tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado sobre vós para perdão dos vossos pecados. Deus ofertou a vida dos seus filhos, do seu filho, para nos resgatar da maldição do pecado no qual nós estávamos. E Deus me chama para ser um resgatador. Deus me chama e te chama para ser um resgatador, um redimidor de vidas, Pai, eu consagro nessa hora o pão e o suco, no qual nós vamos participar, relembrando a Tua memória e o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, que nós possamos, como Teus filhos, nos assemelhar a Cristo, assimilar a Cristo no nosso caráter e no nosso comportamento cristão, e vivermos, ó Deus, dia após dia. Em nome de Jesus, você aí na sua casa, você pode pegar o pão, comer dele, e logo em seguida pegar o seu suco, beber dele e orar a Deus. Se ajoelhar diante da presença de Deus, em nome de Jesus. Ore a Deus, busque a Deus aí, dobre os seus joelhos diante da presença eterna do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, nossa fé é linda. Cristo é lindo, Cristo é lindo, é maravilhoso. Aleluia. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Deus está falando com você.
Deus está te despertando nessa noite. Deus está renovando o dom que foi dado à sua vida. Deus está renovando o dom que há na sua vida. Você foi chamado para se multiplicar na vida do outro. Deus te chamou para você se doar na vida do outro. Deus te chamou para se misturar na vida do outro. Deus te chamou para se diluir na vida do outro. Deus está renovando o dom que há em ti e que te foi dado pela graça dEle, pela graça dEle. Você tem retido o dom de Deus, você tem retido o dom de Deus, mas Deus nessa noite está renovando o dom que há em ti, que foi dado a você, a fim de você doar, se multiplicar, a fim de você oferecer esse dom para edificação, para consolação, para correção e para a salvação de muitas e muitas pessoas. A tua voz vai ecoar, a tua voz, seja a tua voz falada, seja a tua voz cantada, a tua voz vai ecoar, a tua voz vai ecoar, lugares em que você não acredita, para lugares em que você nem pensa, a tua voz vai ser ouvida, e lá Deus vai mostrar a sua salvação, a sua salvação, a sua salvação. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí na sua casa, preste atenção no que eu vou te falar, preste atenção. Hoje, eu e a Patrícia ficamos 2 horas conversando com o missionário na Indonésia, orientando, consolando, da 1 até as 3 da tarde. Até que num dado momento, nós conversando com ele, Deus nos trouxe uma canção do Marcelo Aguiar, e nessa canção ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-e a mim, me leve para onde o vento soprar. E nessa canção é cantado: o teu chamado é maior do que a minha própria vida. O teu chamado é maior do que a minha própria vida. Você entende isso? Você não é o que você pensa ser. Entenda, você é apenas um ator, você é apenas um personagem. A empresa te contratou para você ser um ator. Você cumpre com um papel ali. É por isso que nós somos um número. Depois que há o desligamento daquele número, contrata-se outro número. É por isso que se você é gerente, se você é coordenador, se você é operador, isso é apenas um papel, que não é seu, é da empresa. Você é contratado para ser um ator ali. Você desempenhar aquele papel de coordenador, gerente, supervisor, colaborador, operador, seja lá o que for. No dia que a empresa disser, olha, você está desligado, aquele papel ali vai continuar, porque é da empresa. Ela vai colocar outra pessoa no lugar. Isso não é permanente, não é permanente. Você está como um operador, você está como um gerente, você está como um supervisor, porque aquele cargo, aquele papel social dentro daquela empresa pertence à empresa. Mas você é filho de Deus, você é nascido de Deus, você é um ser eterno. Por isso, não corrompa quem você é por conta de um papel social, por conta de um desempenho, por conta de um cargo. Não,
Não perca a tua essência, não perca quem você é por conta de um papel provisório e passageiro. Não. Preserve a tua essência, preserva quem você é, preserva quem você é. Você é filho, você é cristão, por isso desempenhe o papel que você desempenhar. Se você é um gestor público, se você é alguém que trabalha no legislativo, no executivo, no judiciário, ou se você trabalha no sistema privado, não perca a tua essência, não corrompa a tua essência, mas pelo contrário, seja quem realmente você é, um filho de Deus, um cristão, alguém que vive na transitoriedade dessa vida, mas a vida permanente, a vida real, está logo ali, está logo ali. É por isso, quem nós somos na sua casa aí. Oh Deus, fala conosco. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Deus. Fala conosco. Eu queria dizer para você: não se corrompa. Não se corrompa. Ainda que te ofereçam todos os tesouros do mundo, para você fazer apenas um gesto de se prostrar, não se prostre, não se prostre, não se venda, não se venda, porque as pessoas que tentam você a se corromper, amanhã são aquelas que vão se voltar contra você. É isso que nós temos visto acontecer, em nome de Jesus. Deus está nos chamando para nós vivermos a nossa real e verdadeira vocação. Eu creio na tua vocação de ser médico, ser dentista, ser enfermeiro, ser engenheiro, ser administrador, ser psicólogo. Mas eu creio que há uma vocação maior que está sobre todas essas, que é você ser filho de Deus e viver nessa terra como um filho de Deus. Quero orar por mim e por você nessa noite. Senhor, te agradecemos, te louvamos e te adoramos. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nós queremos ir para onde o teu vento soprar. O teu chamado é maior, o teu chamado é maior, o teu chamado é maior. Jesus, nós vamos encerrar nessa noite. Quarta-feira, às 19h30, nós temos o nosso culto virtual, até quando Deus nos permitir. Continuamos com a nossa missão diariamente. E que Deus sustente a todos nós, sustente a tua família, e que você creia que o Deus a quem você se dirige a Ele chamando-lhe por Pai, e Ele é Pai, e como Pai, Ele é provedor, sustentador. Ele como Pai
está com os seus olhos sobre todos nós, todos os dias. Que Deus abençoe você, a sua família, e te dê uma semana cheio de paz, de alegria, e que os confrontos e conflitos que houverem durante a semana, você com o Pai possa resolvê-los da forma que lhe agrada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e sobre toda a sua família, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Excelente semana, em nome de Jesus.